Obrigada, Nálida, por trazer aqui a perspectiva mais jurídica e crítica também, né, e todo o debate, eh, que está acontecendo no âmbito nacional, apesar da extinção da ação por questões formais, né, não nem entrou no mérito, pelo que eu entendi, mas é um debate que ainda acontece, né, na nossa sociedade, sobre a inconstitucionalidade dessa lei, né. Então, Marília, acho que eu posso ler aqui os comentários, né, agora a gente tem, meia hora para o debate, o evento está previsto para finalizar meio-dia, então a gente está dentro do nosso tempo, eu tinha pensado 40 minutos para o debate, mas, enfim, os atrasos eles fazem parte dos eventos. Eu vou puxar aqui, desde do primeiro comentário, que foi da Tina, né, que eu achei importante trazer também, né, vou trazer todos aqui, mas ela fala de como ela não teve contato e acabou de se formar e acha um absurdo isso não está sendo colocado, ao menos nos meios de formação, né. Então, a gente se depara até com falas num evento em Brasília, e uma profissional da psicologia profissional formada professora de um curso de psicologia jurídica, ela apresentava tinha uma das aulas que ela apresentava a lei, isso já tem uns 3, 4 anos. Ela apresentava a lei tal como está lá, né, a letra, fria da lei, e ela não tinha essa noção, essa crítica, então só, pra te dar essa devolutiva, Cristina, como a importância de eventos como esse, né, mesmo profissionais já formadas, já trabalhando, dando aulas no tema, por vezes caem nessa reprodução automática, vamos dizer, afinal está na lei, né, se está na lei, como é que a gente faz? Como é que a gente, reflete, pensa criticamente e não só reproduz, e essa demanda que é tão forte, né, que vem do judiciário, mas que o judiciário só reproduz uma demanda da nossa sociedade, né, e nós fazemos parte dessa sociedade também, então estamos inseridas, nessa cultura, então a gente acaba naturalizando certas questões, né, como a gente naturaliza e banaliza a violência doméstica, por exemplo, né. Já a Patrícia traz, então, esse comentário, vou ler aqui. Patrícia Roche. Tenho estudado sobre o Richard Gardner e a SAP, né, que é a sigla Síndrome de Alienação Parental, e esse assunto me interessa bastante, pois o tema alienação parental é muito constante no conselho tutelar. Gostei também das reflexões da doutora Analícia, pois podemos refletir sobre nossas orientações e o cuidado em mencionar determinadas expressões e soar como verdade absoluta, fortalecendo esse discurso, né? Exatamente. Vou deixar depois para as nossas convidadas comentarem, mas só destaco isso, né, esse cuidado que precisa ser tomado e como nossos relatórios, nossas produções técnicas podem ficar, né, como verdades na história daquela família, e os desdobramentos, como a Edna trouxe, né, que de repente aparece alguém com o laudo dela, isso depois às vezes de algum tempo, de alguns anos inclusive, né, e fica esse rótulo alienadora ou alienado, enfim. Aqui a gente, traz algumas até queria compartilhar com vocês, a gente tem algumas referências nesse tema, a gente foi reunindo essas referências, depois eu passo para a Marília, para ela compartilhar com vocês, não vai dar para colocar todas no chat, mas a gente colocou algumas, a recomendação do Conselho Nacional de Saúde, que cita a nota técnica do Nudem, inclusive. A Elaine traz aqui. Elaine Santos, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre a necessidade de compreendermos as especificidades de uma sociedade machista, patriarcal, racista, LGBTfóbica, e o quanto esses marcadores, que também atravessam as relações institucionais, podem nos afastar de uma avaliação e análise crítica acerca da AP, né, da alienação parental. O Marcos contribuiu aqui com a gente, trazendo, a nota técnica do Conselho Federal de Psicologia,
E nota técnica do Conselho Federal de Serviço Social. Obrigada, Marcos. Acho que é fundamental a gente ler, né, tá apropriada, atualizada, porque são bem recentes, para a gente se atualizar, né, sobre são notas técnicas construídas, né, por nossos colegas, com, debates, reflexões, então é importantíssimo a gente estar bem atualizada. Vamos ver. A Edna Rocha trouxe, Nálida, a associação que entrou com a ação de inconstitucionalidade, é a Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero, e por uma mera formalidade, né, delas não conseguirem comprovar que podem entrar com uma ação dessas, que ela tem que comprovar uma atuação nacional, enfim, essa ação, infelizmente, foi extinta. Enfim, acho que outros caminhos também podem ser pensados, né. A Pamela Costa de Assis também contribui aqui com a gente, vou ler o comentário dela: "Parabéns a todas à mesa pelas ótimas falas. Importante o debate sobre alienação parental em uma perspectiva crítica. Além de se traduzir, como uma forma coercitiva em grande parte de mulheres, lançam crianças e adolescentes a um apagamento e silenciamento, que também precisamos discutir ainda mais. Importante pensarmos como o serviço social pode contribuir para lançar luz e voz a essas crianças, que têm revelado seu lugar na relação familiar, muitas vezes de violação e violências. Para além dessa polaridade, né, alienadora, e alienado, como as crianças e adolescentes estão sendo ouvidas nesses processos e pela rede de garantia de direitos? É a pergunta da Pam. Suas falas estão sendo efetivamente validadas? Pelas falas de hoje, parece que não é mesmo? Né, uma questão que ela traz aqui para a gente pensar. E acho que eu vou ler, que tá acabando, e aí depois eu abro para as convidadas, pode ser? Só tem mais alguns comentários. A Vanessa Pereira Cândido, que é supervisora da unidade de CREAS, ela comenta aqui: "Bom dia, aqui no CREAS 1". Ah, não, desculpa, gente, era só para certificado, não era uma pergunta. A Acho que é Elaine isso, traz, né, Ana. acho que são essas, né. Quem Sim. quiser fazer pergunta pode levantar a mão também, mas a gente tem, vamos ficar com essas questões, tá? Vou abrir para as convidadas, se tiverem mais, podem ir fazendo aqui, se não dá tempo da gente, de serem respondidas todas, comentadas todas, depois tem o e-mail que a Marília vai deixar, da unidade, às vezes surgem questões depois, né, aí vocês podem enviar para a gente. Então, Dona Alice, Nálida, se Eu quiserem, posso, começar, pode, né. fica à vontade. Assim, eu vou começar pela da Pamela, né, que ela colocou aqui. De fato, né, Pamela, como eu fui apontando, é isso mesmo, a gente tem observado que, muitas vezes, né, aí eu estou falando do âmbito do serviço social, partindo da minha experiência mesmo, né, conversando com colegas de diversos lugares aqui de São Paulo, tem tido esse receio por parte de, não de todos, óbvio, mas emergiu de alguns profissionais, especialmente em 2021, quando eu participei de um trabalho de supervisão no próprio tribunal, e muitas colegas, a gente sabe que no interior tem uma dinâmica diferente, por exemplo, né, do que na capital, mas como muitas colegas acabam fazendo o trabalho conjunto, né, de avaliação pericial, muitas vezes acabavam dividindo tarefas, vamos dizer assim. Então, o psicólogo vai entrevistar a família ou a criança e o serviço social, por exemplo, pensar na questão da visita domiciliária, também observando a criança no domicílio, ok, que eu acho que é um procedimento técnico riquíssimo também, mas como que é ouvir essa criança, né? Eu acho que isso foi até um questionamento que a gente levantou durante a supervisão, porque se perde muitas vezes, né, o trabalho, pode se perder o trabalho da gente. O trabalho interdisciplinar, ele tem uma perspectiva de atuação conjunta, uma perspectiva de análise, não necessariamente de divisão de procedimentos técnicos, né? Então, era esse o debate que trouxe, porque se nós, assistentes sociais, vamos avaliar ali uma demanda que seja, por exemplo, de alienação parental, e a gente caminha e direciona o nosso horizonte
na perspectiva da convivência familiar, né, de crianças e adolescentes, se a gente não ouve essas crianças que são sujeito de direitos e não dá, né, o devido espaço, vamos dizer assim, em nossos relatórios, né, laudos, pareceres, em nossos documentos técnicos, né, eu entendo que acaba, assim, tendo, de certa forma, um prejuízo, porque a gente não está apresentando a nossa perspectiva profissional do serviço social, né? Eu penso que é dar vez e voz às crianças, né? Claro, pensando também a capacidade relativa dessas crianças, né? Isso é uma questão também que a gente até pontua, né? Eu acho que, de alguma forma, pode, inclusive, perder sentido o nosso trabalho, né? Então, isso é um aspecto que eu entendo como fundamental, né? A gente estar atenta, né, numa escuta cuidadosa, né, e qualificada em relação às famílias e, em especial, às crianças, né? Com relação ao questionamento que a Elaine fez, né, em termos de pensar, né, esses marcadores, né, de classe, raça e gênero, né, e a importância, né, a questão também de pensar na sociedade machista que a gente vive, e isso sim, também atravessa não só as relações familiares, mas também institucionais, e na medida em que a gente não se apropria, né, desse debate, a gente não vai conseguir avançar, inclusive, nos nossos laudos, né? E isso vai requerer, por parte da gente, um esforço mesmo, teórico, metodológico. É um debate que, de fato, por exemplo, eu não tive um debate desse na faculdade, né? E eu acho que talvez agora isso, até pela produção teórica que nos últimos anos tem sido ampliada, né? E aí eu estou falando do serviço social, né? Que eu tenho observado isso. Eu acho que exige que a gente, de alguma forma, corra atrás do tempo, né? Vamos dizer assim, para se atualizar. Né? Até porque isso é um dos princípios da nossa profissão, né? A atualização constante para ter um trabalho qualificado com a população que a gente atenda, né? E aí, enquanto a Nálida falava, né, dessa questão, né, do nosso posicionamento, sim, ela se coloca como uma mulher feminista, eu também me coloco, mas isso sim, para a gente, por exemplo, que atua como perita, é o cuidado que a gente tem que ter nos nossos laudos quando a gente se posiciona. Eu não preciso, por exemplo, falar que eu sou feminista, mas a forma que eu escrevo, me posiciono e fundamento o meu laudo, isso ali está demonstrando. Agora, é óbvio, a gente que é perita, e eu já passei por essa experiência de ser, sim, chamada, né, de feminista, falar que eu estava agindo com sororidade, isso já aconteceu, de o laudo voltar para eu me posicionar numa tentativa até de impugnar o meu laudo, né? Isso já tive experiências nesse sentido, mas esses dias eu estava até conversando com uma colega, né? É isso, gente, nós profissionais, independente dos espaços onde a gente esteja inserido, toda vez que a gente emite um laudo e insere num processo judicial ou na rede, onde a gente estiver, a gente, entre aspas, dar a cara a tapa, né? Porque a gente sabe que a gente vai ser questionada no nosso trabalho, colocado em dúvida, né? A lisura do que a gente apresentou, mas é isso, faz parte do nosso trabalho profissional. Se a gente não quiser encarar esses desafios, e até muitas vezes né, se para alguns, né, até pelo sistema que a gente vive, conservador, chamar de feminista é ofensa, né? Para nós, a gente não toma isso como ofensa, né? A gente percebe que isso, para muitos, é como se fosse uma ofensa, mas para mim não é, né? Porque eu, de fato, sou.
Mas o que eu tô ali quando eu me coloco como uma mulher feminista, eu também estou me colocando como antirracista, eu não estou defendendo o direito, o meu direito ou o direito das mulheres, né? Porque ser feminista é pensar na defesa dos direitos de todos, de toda a sociedade. A gente pensa na igualdade e não de uma forma femista, né? Ou né? Porque o machismo defende a primazia dos homens e se fosse o feminismo, sim, né? Mas nós que somos feministas, a gente defende a igualdade de todos, uma sociedade mais justa para todos, né? Então, eu penso que é importante, sim, a gente ter esse posicionamento em nossos trabalhos, e, claro, mediando como que a gente vai fazer isso, a depender dos espaços que a gente está inserido, né? Agora, quando se parte, muitas vezes, e isso infelizmente acontece, né? O profissional partir de valores pessoais, especialmente quando é um profissional mais conservador, um profissional que pauta a sua prática, até muitas vezes numa perspectiva religiosa, isso é um problema sério, né? Porque isso pode também se expressar na escrita, né? Nos documentos que esse profissional emite. E se a gente pensar que a gente, por exemplo, no âmbito do judiciário, que é o meu lugar, a gente está inserido numa instituição conservadora e patriarcal, isso é um problema, né? Se torna algo bastante preocupante, né? Mas é isso, assim, que eu queria pontuar, tá bom, Ana? Obrigada, Edna. Nalícia, Nálida. Acho que eu gostaria de pontuar aqui algumas coisas. Acho que tem bastante coisa que a gente pode contribuir do ponto de vista da psicologia, né? Eu não anotei o nome das pessoas, peço desculpas, né? Eu fui fazendo recorte do que eu poderia estar contribuindo, eu não me recordo quem falou, né, das diferentes posições da professora, né, que teve a aula. Então, assim, para quem é do campo da psicologia, né, que está aqui nos assistindo, é importante a gente considerar, como eu falei anteriormente, que dentro da a psicologia ela nunca foi um campo uníssono, né? Ela nunca foi um bloco monolítico, não. A psicologia ela é diversa, né? A gente tem muitas epistemologias, inclusive, que se confrontam entre si, né? Ou seja, a gente tem visões de mundo diversas. A gente pode pensar aí na psicanálise e nas teorias cognitivo-comportamentais, por exemplo, né? As discussões, o que é, o que não é ciência na psicologia, enfim. E no que diz respeito, trazendo aqui para o nosso momento, né, para o centro do nosso debate, no que diz respeito ao tema da alienação parental, nós também vamos observar isso. A gente vai ter diferentes visões de mundo, visões da psicologia, visões da relação entre a psicologia e o direito. Então, são diferentes perspectivas, né? Nós, da psicologia social e jurídica, nós vamos entender pela necessidade de um debate interdisciplinar, né? As questões de famílias, o direito sozinho não vai dar conta das questões relativas aos conflitos familiares. Por isso, recorrem à psicologia e ao serviço social, porque nós estamos lidando com questões de âmbito afetivo, relacional, emocional, psicológico, né? Questões de saúde mental. Por isso, os outros saberes são convocados a contribuir. Então, nós temos um diálogo interdisciplinar. E aí, nós, da psicologia jurídica, vamos, né, propor isso. Olha, temos um parecer, vamos fazer um parecer, então vamos dar na psicologia, no caso, a perita psicóloga, deve, então, conferir o seu entendimento, a partir do estudo que ela fez, do manejo das teorias, do seu arcabouço técnico e teórico, ela vai emitir, então, uma compreensão, o que ela pôde verificar à luz desse conhecimento. Então, ela vai emitir esse entendimento, essas conclusões, né? Tentando ali, então, subsidiar, ampliar a compreensão do magistrado sobre as questões daquela família.
No que diz respeito à alienação parental, especificamente, o que nós notamos, né, e aí me perdoem os colegas, né, pelo uso do termo, mas me parece que é conferido à psicologia uma ideia de subalternidade, que as psicólogas elas devem ser agentes do poder punitivo do Estado, ou seja, com a visão estritamente individualizante, na busca, né, do mais interior da pessoa. E aí, quando eu me refiro ao mais interior, já me reporto ao comentário da outra colega, porque os marcadores de gênero, de raça, etnia, tudo isso fica de fora, porque vai ser buscado no mais interior, no intrapsíquico, porque esse sujeito ele é visto como alguém apartado da sociedade. Então, esta psicologia, ou os especialistas da subjetividade, com as suas lentes de aumento, né, como diria aí Foucault, ele vai, então, desvelar aquilo que ninguém mais pode ver. É o que está no interior da pessoa, né? E ele, como especialista, ele vai poder, então, revelar isso. Nós, da psicologia social e jurídica, vamos discutir com essa perspectiva. Ora, né, nós temos aí diversas questões, como já foi falado abundantemente aqui no evento, questões sociais, de gênero, de classe, de raça, as questões relativas ao dispositivo materno, uma série de elementos, inclusive fundamentados em pesquisas sedimentadas, né, no campo nacional, que podem estar contribuindo para o nosso entendimento e também para o deslinde daquelas questões. Mas uma outra linha da psicologia, ela vai entender que não, que esse trabalho é subsidiar no sentido de dizer é ou não é verdade ou não é. Nós vamos, inclusive, nós da psicologia social jurídica, vamos questionar a noção de verdade, que é tão cara para o direito, né? Essa verdade aí com A maiúsculo, né? A verdade. Nós, da psicologia social jurídica, vamos entender que essa verdade ela pode ser colocada em diferentes posições, na posição da mãe, na posição do pai, do operador jurídico, da criança. Então, nós temos várias verdades ali. O nosso trabalho, enquanto psicólogos, é, então, falar dessa realidade subjetiva. E como aquele observador, nós vamos, então, emitir o entendimento e dizer, olha, senhor juiz, nós vimos isso a partir de tudo que nós estudamos. Mas nós vamos ter colegas que vão pensar de uma forma distinta. E aí, vocês podem perguntar assim, tá, Analícia, então qual é o certo ou errado? Com quem eu fico? É com o Flamengo? É com o Botafogo? Né? Isso no Rio, né? Em São Paulo. Vira, gente, uma espécie de um fla-flu, sabe? A mesma polarização que nós temos acompanhado relativa aos movimentos sociais, que não se ouvem, né? Não há um diálogo, nós vamos verificar isso também dentro do campo da psicologia, né? É uma disputa de narrativa, parece uma disputa de poder mesmo, enquanto nós estamos dizendo, olha, a gente pode fazer. Sim, a gente faz avaliação pergunta para mim, Analícia, você faz avaliação de alienação parental? Faço a partir desta visão. Eu vou dizer o que eu entendo, o que está sendo entendido como alienação parental, como é que eu vou trabalhar com esse conceito, como é que eu estou enxergando as relações familiares, né? Não é simplesmente se negar, assim como a resolução do Conselho Federal, ela marca isso. Não se trata simplesmente de você dizer para o juiz, não, eu não vou atender. Você é obrigado, você tem que atender uma determinação judicial, porque isso tem repercussões. Mas como nós vamos atender essa demanda? Não é nos termos do operador jurídico. E aí, né, que aí eu, junto com a fala, né, da Nálida, e o atual mal-estar que nós observamos na relação entre a psicologia e o campo jurídico. Há uma tentativa assintosa de colonização da psicologia enquanto profissão. Né? Quando algumas legislações que passam ao largo, né, dos debates da psicologia vão tentar impor como nós devemos proceder nas perícias, na emissão dos documentos, sem levar em conta a nossa normativa profissional. Então, vejam que nós temos um campo minado.
Esse debate, ele pega em diferentes pontos, inclusive na relação da psicologia com o direito, nas questões de gênero. E aí eu queria pontuar um aspecto, assim, vocês vão achar, Analícia, não é bem assim, mas eu posso demonstrar. Se a gente segue na história, né, vamos lá, bem atrás, vamos pegar o livro da Elizabeth Badinter, né, O Mito do Amor Materno. Gente, a teoria do Richard Gardner sobre a síndrome da alienação parental, assim como a lei brasileira, elas são a continuidade do dispositivo materno que nasce no século XVII. A lei da alienação parental, ela é extremamente perversa, porque ela se utiliza de um salvo-conduto, né? Quando ela se refere aos genitores alienadores como uma forma genérica, neutra, assim como uma forma genérica neutra que alguns colegas pretendem empreender aos seus laudos, e que ninguém é neutro. Não há neutralidade. A lei ela não é neutra. Porém, os colegas, né, que são simpatizantes da lei vão dizer o tempo todo que a lei não tem questão de gênero na lei. Não tem porque não estudamos o suficiente ainda, né? Porque quando nós nos aprofundamos no debate de gênero, nós vamos ver que não há nada que esteja fora do debate de gênero, assim como não há nada que esteja fora do debate sobre racismo, tendo em vista que ele é estrutural. E é essas concepções que nós precisamos ter, e sair do discurso da neutralidade, achando que estamos em cima. Não, você não está em cima do muro, você assumiu uma posição política. Porque essa suposta neutralidade da psicologia, ela é uma posição política. O discurso da psicologia positivista, né, da ciência positivista, ele é um discurso político desde o seu nascedouro. Assim como a lei da alienação parental, ela é a continuidade do patriarcado, ela é a manutenção do controle dos homens sobre as mulheres, como Nálida muito bem falou, essa assimetria entre, né, a parentalidade, o exercício da parentalidade, que confere muito mais o encargo, uma sobrecarga de tarefas para as mulheres, a lei da alienação parental ela vai desculpar o homem. Porque se essa mãe ela cobra, ele não entrega a criança na hora, ele não cuidou, ele não alimentou, a criança ficou por lá, ninguém sabe onde a criança está, o pai essa mãe ela está mostrando a sua preocupação, a ideia de manter, de cuidar dos direitos dessa criança. Mas essa mesma mãe ela vai ser acusada de louca, de vingativa. Então, esse homem ele não é colocado em análise. A postura desse homem pai, de inépcia, de displicência, ela em nenhum momento é colocada em xeque. Mas aí, olha a questão como ela é perversa, pessoal. A gente não está dizendo para a mãe abrir mão dessa maternidade histórica dela. Ela tem que continuar cuidando, ela tem que continuar sobrecarregada e silenciada. Ela não pode reclamar. Eu estou falando muito a grosso modo. Ela não pode reclamar, porque se ela reclamar é alienação parental, e o homem faz como ele sempre fez. E eu não estou aqui tratando de vitimizar um, culpabilizar o outro. Vamos entrar na discussão sobre modelos de socialização? Podemos. Mas o que eu estou dizendo para vocês aqui é que com a lei da alienação parental, nós não colocamos em análise nem o dispositivo materno, nem a paternidade responsável. O que nós fizemos foi, de uma forma muito perversa, silenciar um manejo histórico que continua acontecendo. E a lei vai individualizar, vai punir, vai silenciar, porque o lugar desta mãe é cuidar sim, mas ela tem que aceitar o que o pai faz do jeito que ele faz, porque, afinal de contas, ele é o pai. E aí a gente entra em inúmeras outras discussões, mas vou passar a palavra, porque senão eu posso me estender durante horas falando. Porque, veja, vai adorar de um ponto a gente vai para o outro, a gente não elimina. Sim. Esse tema ele é muito ardiloso, por quê? Porque você pode entrar nele por diferentes portas. Diferentes portas. Isso é que é mais interessante, para ver onde nós estamos pisando, pessoal. Obrigada.
Olha, Annalise, é essa complexidade toda que aqui a gente está pincelando, mas você foi num cerne muito importante do dispositivo do amor materno, do lugar das mulheres, do reforço desse lugar. É para sim ser uma mãe cuidosa, zelosa, mas desde que não incomode, né, o poder patriarcal. Então, agora eu passo a palavra para a Bernarda para as considerações finais, e depois a gente vai ter que fechar, infelizmente. Por hora, né, depois a gente abre o debate em outro momento. Nálida. Gente, eu sinceramente estou bem feliz, assim, com os debates e com o que eu ouvi. Aprendi muito hoje com a Edna e com a Analícia. Eu tenho pouco a acrescentar, né? Acho que eu estou extremamente contemplada, com tudo que foi dito anteriormente, mas só reforçar também que sobre essa questão, né, de como a Analícia já trouxe muito bem isso, de como essa perspectiva é individualizante, né, e ao mesmo tempo uma perspectiva ela é incompleta, né. Então, assim, se a gente for fazer um paralelo aqui, grosso modo, só para auxiliar na compreensão. A gente tem hoje políticas públicas que são extremamente importantes, e que levam em consideração esses aspectos de desigualdade existente entre homens e mulheres. Eu vou citar aqui o exemplo de 3 delas. 2, no cárcere, né. Uma que começou a partir de um HC coletivo, em que reconhecendo a desigualdade do exercício da parentalidade entre homens e mulheres, a necessidade de que mulheres mães fossem postas, pelo menos em regime de prisão domiciliar, certo? E que depois esse HC coletivo foi uma mudança incorporada pelo Código de Processo Penal posteriormente, tamanha é a importância disso. Assim como mais recentemente, uma excelente tese da Defensoria Pública do Paraná, no sentido de que se a mulher ela é posta no regime, domiciliar e ela em razão, né, do exercício da maternidade, e ela desempenha no regime, nesse período, tarefas domésticas, esse desempenho das tarefas domésticas, eles têm que ser utilizado para remissão da pena, porque isso também é trabalho, né. Então, se isso não for utilizado na remissão da pena, é um trabalho gratuito, né, como é o trabalho doméstico de modo geral. E um outro exemplo é como na defensoria a gente tem discutido internamente a importância da existência de se pensar em uma política de maternidade, porque a esfera privada ela interfere nas escolhas públicas e nas escolhas políticas que as mulheres têm que tomar, né? Estamos em menos espaço de decisão, por consequência, em menos locais de prestígio e ganhamos menos também por isso. Tem um impacto financeiro no fim, tudo isso. Então, a adoção, embora a gente diga, né, é fundamental para a igualdade entre homens e mulheres que as responsabilidades parentais elas sejam igualmente compartilhadas, é fundamental. Na prática isso existe? Não. Por que isso não existe? São elaboradas políticas e respostas, né, do judiciário que levam em consideração esse fator, esse aspecto. No caso, do raciocínio para alienação parental, é semelhante. Então, assim, o contato, ou a recusa de contato com o genitor pode ser por milhões de fatores, dentre os quais negligência, maus tratos, violência, ou simplesmente porque, a figura materna sempre foi uma figura de referência de cuidado, né, de forma preponderante. Ou simplesmente porque, como a Analícia, fala, né, no livro e nas pesquisas, ou simplesmente porque no momento em que se passa por uma situação enfim, de rompimento de conjugalidade, as relações elas passam por uma alteração que pode ser temporária, né. Então, o fato é que tudo não pode se resumir à alienação parental, como é a resposta que o judiciário tem dado, entendeu? E só para citar também que, levando em consideração esse aspecto da desigualdade de gênero, o protocolo para julgar em perspectiva de gênero do CNJ, né,
que foi apresentado pelo Judiciário e incorporado ao CNJ como resolução, ele traz a lei de alienação parental como algo que o Judiciário tem que levar em consideração como que pode ter um impacto diferenciado para as mulheres, levando em consideração esses fatores, né? Então, já há uma diretiva para que o próprio Judiciário, ao decidir, leve em conta esse fator, né? Como algo que pode acelerar ou incrementar as desigualdades entre homens e mulheres. Então, acho que é só esses comentários. Obrigada, Nálida. Eu vou só ler rapidinho os últimos comentários aqui para deixar registrado, vale a pena. A Elaine Santos faz comentário de que viu uma dissertação acerca da alienação parental em tempos de avanço do conservadorismo e disseminação de discursos de ódio. É importante pensarmos que esta lei vem sido utilizada sistematicamente como mais um dispositivo que legitima a narrativa desses grupos conservadores, extremistas, misóginos. Se este é o parâmetro que, ao mínimo, nos sirva de alerta. O comentário dela, né, pertinente aqui às discussões. Uma pessoa que está nomeada como Leste diz que acredito que, enquanto trabalhadores sociais da política da assistência social, precisamos nos apropriar mais desses debates propostos hoje de forma bem pertinente, para que nossos relatórios técnicos estejam cada vez mais pautados nessas reflexões. Para nos posicionarmos, inclusive, para dizer que não nos cabe, no nosso campo de atuação, analisar o ato de alienação parental, nos cabe acompanhar para fortalecer vínculos. Contudo, muitas vezes somos acionados pelo judiciário, equivocadamente, para diligenciar, entre aspas, sobre essa situação. O Marcos traz, né, o pensamento aqui de Paulo Freire, pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem, que se pode melhorar a próxima prática. Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia, saberes necessários à prática educativa. A Simone, não sei, a mesa foi muito feliz em abraçar o tema de forma tão lúcida, parabéns. A Caroline Dias, parabéns, meninas, tive outra visão sobre alienação. E é isso, queria agradecer da minha parte, depois passo para a Marília encerrar a presença, né, todo mundo aí presente até o final, participando, como a Nélia disse, é um tema minado, né, denso, é complexo, mas agradeço muito que vieram participar, assistir as referências, que vocês podem ou não usar nos seus relatórios depois, as referências que foram citadas aqui, a gente vai passar para vocês, pode fortalecer, né, essa prática mais crítica, e a gente aguarda, Ed, nos links dos debates bem atuais que o Tribunal de Justiça tem feito, para a gente seguir aprofundando. E agradeço a Marília, as organizadoras, as convidadas, a todos os presentes. Obrigada.